Alô você, mais uma vez estamos aqui para fazer um resumo de um estudo falando sobre as profecias atrofiadas e esquecidas pelo povo de Deus. Deus deixou bem claro no livro de 1 Tessalonicenses 5, verso 20, que não desprezei as profecias. As profecias são importantes para nós, para o nosso conhecimento, cada vez mais crescer no conhecimento e ampliar o conhecimento da verdade de Deus para nós, né? Porque a igreja que não tem profecia, o povo se corrompe, né? Diz a palavra do Senhor. Então precisamos estudar profecias para conhecer as verdades de Deus. Tá ok? Então, no livro de Provérbios, eu quero começar com essa advertência aqui. Provérbios 18, verso 5, diz o seguinte: não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Nesse mundo, o que mais rola e o que mais prevalece é a injustiça. Injustiça. Veja bem, durante essa semana, né, nós estamos, hoje é quanto? Hoje é 14, 13, né? Hoje é 14 de abril de 2024. A lição desse trimestre está falando do quê? Dessa semana especialmente. Dos enganos satânicos. A estratégia que ele usa para enganar o povo. Misturando as verdades com mentira e tal. Para confundir a cabeça das pessoas. Isso aí é uma estratégia antiga. Por exemplo, a igreja de Éfeso, lá no primeiro século, era uma igreja pura, verdadeira, que vivia a palavra, praticava os ensinos. Só que essa igreja continuou até o primeiro e terceiro século pura, fiel a Deus. Mas no quarto século ali, Constantino fez um casamento do cristianismo com o paganismo. Aí misturou tudo, trouxe o paganismo para dentro da igreja, e de lá para cá a igreja não é mais a mesma, nunca foi mais a mesma. E especialmente a última igreja, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que tem toda a verdade, tem a doutrina correta, tudo direitinho, tem um arsenal de conhecimentos da verdade. Mas a condição dessa igreja não é como a igreja de Éfeso, uma igreja pura, santa, não é. É uma igreja hoje que tem variações de dificuldades aí, tá? Então, a Bíblia diz que essa igreja é miserável, cego, pobre e nu. É a condição do estado da última igreja. Porque não está vivendo a verdade, não está pregando a palavra verdadeiramente, como começou lá no primeiro século. Hoje, notório, todo mundo sabe que não existe mais essa perfeição dentro da igreja. Tudo bem. Mas nós temos que se esforçar para estudá-la, a palavra de Deus, e procurar viver a verdade. Se a condição é essa, de Laodiceia, é uma condição horrível, mas não quer dizer que nós temos que continuar nessa condição. Pelo contrário, aí é que temos que estudar a palavra de Deus. Por isso que Deus falou, meu povo perecem por falta de conhecimento. E temos que examinar as escrituras para não ser enganados. É isso aí que a Bíblia está falando. Tá? E também no livro de Isaías 5, verso 20. Vamos ver o que está dizendo aqui? Livro de Isaías 5, verso 20. Isaías 5, verso 20, o que é que está dizendo aqui? Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem da luz virar a escuridão, e a escuridão virar a luz, que faz o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom. Então, muitas pessoas estão desprezando os ensinamentos de Jesus para seguir ensinamentos de homens. Claramente está acontecendo isso. Não, nós temos que seguir assim, que ensina assim, nós temos que seguir assim, é assim que nós aprendemos. Mas nós temos que seguir a verdade, porque aquele que não seguir a verdade vai ficar de fora. Ah, mas nós somos muitos. Teve um líder que me falou assim, mas nós somos muitos. Está pensando que Deus vai se impressionar com a multidão? É? Quantos anos Noé pregou para aquelas nações ali? 120 anos. Muita gente. Quantos se salvaram? 8. Somente 8. Se não estudar a palavra, não praticar o que ele está ensinando,
Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele está dando oportunidade, a segunda chance, para você estudar, examinar, conhecer. Ele vai enviar embaixador para mostrar a verdade. Não, mas não quero não, é assim que eu aprendi, eu quero viver aqui. Tudo bem. Precisamos prestar atenção que Deus está ensinando para nós. Olha o que ele está falando aqui também no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Diz o seguinte: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivamos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo, que é o Deus desse século, conservou a mente deles na escuridão. Eles não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servo de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Verso 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então, olha que advertência a palavra de Deus está trazendo aqui, desse tesouro espiritual que é a palavra de Deus. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos na má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Esse é o procedimento correto. Mas existe falsidade. Existe ensinamento que não está correto, que não está batendo com a Bíblia. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. É assim que nós temos que agir. Temos que agir de acordo com a verdade, com a palavra de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Se não anunciamos a verdade, escondemos a verdade, não anunciamos essa verdade, está escondida essa verdade. Está escondendo a verdade, está se perdendo, vai se perder. Tanto para quem está lá fora, como os que estão dentro. Essa verdade não pode ser escondida, ela tem que ser esclarecida, tem que falar a verdade. Verso 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. O Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, ele segue o entendimento das pessoas, tanto os que estão lá fora como os que estão dentro. Se não prestar atenção no que Deus está ensinando, se não praticar o que Deus está mandando fazer. Aí fica difícil, né? O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilhe no rosto de Jesus Cristo. Está vendo? E nós, porém nós que temos este tesouro, que é um tesouro espiritual, que é a palavra de Deus, tem que estar habitando em nós essa verdade e assim brilhar como o rosto de Cristo brilha em cada um de nós para iluminar o mundo com esta verdade. Esse tem que ser o procedimento do povo de Deus, fazer brilhar a palavra de Deus. Mas olha o que está escrito aqui mais uma vez, Eventos Finais, página 136.
Olha o que está dizendo aqui. Espírito de mentira contradizem as Escrituras. Dá para ver aí? Está falando aqui, ó. Espírito de mentira contradizem as Escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Deus está chamando a atenção que o povo, os santos, precisam aprender, ter uma boa compreensão da verdade presente. Tem que estudar. Não pode desprezar as profecias que estão sendo desprezadas, né? Quando se despreza, o que acontece? Trevas. Não fala a verdade. Está preso na escuridão. Então precisa pregar a verdade. Precisa pregar a verdade. Olha o que diz aqui também uma passagem no livro de Jó. Achei interessante essa passagem aqui. No livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, verso 7. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Olha que situação estava a situação de Jó. Uma situação caótica, uma situação difícil, enfrentando aquela prova que todos nós já conhecemos, uma situação correta, bem difícil. Porém, Jó sempre foi um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Essas palavras foram do próprio Deus. E Jó andava falando a verdade. Só que o estado de Jó, a aparência de Jó, a condição que ele estava vivendo ali, no olhar humano, e segundo naquela época, aquilo era pecado, só pode ser pecado. Como gostamos de acusar os outros, como gostamos, né? A natureza humana, a natureza pecaminosa, ela se alimenta disso, de ofender as pessoas, de acusar as pessoas, de olhar para o estado de uma pessoa, não sabe nem o que está acontecendo ali, não tem conhecimento de causa, mas tem uma língua solta para falar as suas mentiras, as suas acusações, armam panelinhas, até pastores armam panelinha com comissão para detonar irmão. Isso está escrito em 1 Coríntios 4,3. Paulo fala isso. Eles armam um tribunal ali e condenam as pessoas. O próprio Paulo diz: eu não julgo nem a mim mesmo. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que ele não pertence a ele mesmo, que é alguém que ele criou. Nós pertencemos ao Criador e vamos prestar conta a ele. Então Jó estava num estado muito difícil e ele olha para a condição de Jó e começou a acusar, falar mentira a respeito ali daquela conversa com Jó. Só que Deus observa todas as coisas, todas as conversas. 1 Samuel 2, verso 13, ele fala isso, que ele escuta todas as nossas conversas. Então ele viu esse diálogo ali, viu a acusação contra Jó, e Jó falando a verdade. Mas Jó não era aceito. Jó não era aceito. É a mesma coisa de hoje, que está acontecendo aparentemente comigo hoje, nesse aspecto. Eu estou procurando pregar a verdade, estou apresentando a Bíblia e o Espírito de profecia, estou recebendo acusações, estou pedindo um laudo dos acusadores que estão me acusando, me provam aí. Não ficam por trás dos bastidores, falando pelas costas. E quem fala pelas costas está no livro Salmo, viu? 101, verso 5, viu? Todos que falam pelas costas vão ser excluídos da presença de Deus. Isso é covardia. Então, estão falando umas fofoquinhas aí, divulgando, falando mal pelas costas, sem ter certeza, mas a muvuca, né, a panela, vai aumentando o número de fofoca, de mentira, e vão se encaixando naquele grupinho da perdição. É um grupinho da perdição. Eles só se reúnem ali e falam em nome de Deus, mas é um grupinho que vai para a perdição, com certeza, porque Deus não aprova panelinha, fofocada, nada disso. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Enquanto ficar com esse crime aí, com essa natureza de mentira, candidato ao inferno. Então, Deus aprovou a atitude de Jó, que estava falando a verdade, e iam ser fulminados, ele e seus amigos, porque Deus é um juiz justo, e ele vai julgar todas as pessoas. Por isso que temos que falar a verdade, né? Por exemplo, as profecias esquecidas e atrofiadas. Por exemplo, os selos.
Vou só falar alguns tópicos de algumas profecias, só uns tópicos. Tópicos. Agora veja bem, os selos. O juízo começou em que ano? 1844. Os selos têm que abrir ali. A partir de 1844 para frente, é o juízo celestial que está acontecendo até nos nossos dias. O que é que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial? Intercedendo e também julgando. O juízo investigativo, ele está fazendo lá. Então, aí alguns dizem que esse assunto aqui do selo é um assunto historicistas, que começou lá no ano 31, no ano da igreja de Éfeso, Esminas, Pérgamo, Tiatira, dali por diante. Quer dizer, é uma controvérsia. Não é isso que a Bíblia fala. Se o juízo começou em 1844, é ali que começou o selo, é um assunto escatológico. Deus está falando de selamento, e julgamento e selamento. Ou a pessoa está perdida ou está salva. Deus está falando nesse sentido aí. Tanto é que quando ele encerrar o juízo investigativo, ele vai fechar a porta da graça, e ele vai dizer aquela frase, quando ele fechar a porta da graça, lá em Apocalipse 22:11. Continue o imundo na prática da imundícia e o santo continue a se santificar. Quando ele encerrar o juízo. Então ele está falando ali de selamento, julgamento e selamento. Significa ou você está salvo ou está perdido. É nessa condição. O que fala das trombetas, por exemplo? Lançam todas para o passado. Quando a Bíblia fala que é depois do fechamento da porta da graça. Apocalipse 8, verso 1 e 2. Ele vai fechar a porta da graça. Ali tem 7 anjos no altar, que recebem as 7 trombetas. Depois que ele recebe as 7 trombetas, é que Deus faz o apelo final, tal, e fecha a porta da graça em Apocalipse 8:5. E Apocalipse 8, verso 7 em diante. Ali está falando da primeira trombeta em diante. Claramente mostrando um assunto escatológico para o tempo do fim. Aí o engano, atrofiando a mente das pessoas, que as pessoas não entendem, atrofiando a profecia, né? Que as pessoas não entendem isso aqui, começa a atrofiar. Aí não tem como entender mesmo desse jeito. Aí fica difícil. É o inimigo, Satanás, cegando, misturando, fazendo essa bagunça para não entender mesmo a profecia. Abominação desoladora. Abominação da desolação. Que Deus fala claramente, que isso vai acontecer depois do tempo do fim, no período do tempo do fim. Daniel 12:11 está falando ali da abominação desoladora quando chegar o decreto dos últimos dias. É dos nossos dias, esse decreto está chegando aí. A partir daquele momento ali, conta-se 1290 dias. Quando instalar-se o decreto, pronto, a partir desse dia, dessa data do decreto, que é a desolação, a abominação da desolação, a partir dali começa a contar 1290 dias. Aí vem a ressurreição especial, a lei de Deus, tal. Deus vai mostrar, quando vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus, e daí por diante. Não, joga para onde essa profecia? Para 508, a conversão de Clovis, 508. Aí você vai ver a leitura de Daniel, diz, quem lê o que o profeta Daniel fala, entenda. Porque Daniel está falando o que? O profeta. Jerusalém e a abominação desoladora dos nossos dias. Só isso. Aí essas controvérsias, aí você vai ensinando a verdade, mostrando essa verdade, e você quer o errado ainda. A pessoa que está falando essa verdade quer o errado ainda. Vai entender. Vai entender. Os 144 mil, por exemplo, totalmente distorcido. Você pega lá o livro Primeiros Escritos, página 15, 16, 17, 18, 19, está explicando claramente ali a respeito dos 144 mil, bem com outras filosofias. A Bíblia deixa muito claro, se não tiver dentro da Bíblia e do espírito de profecia, é mentira. Porque os assuntos têm que ser comprovados na Bíblia e no espírito de profecia. É Isaías 8, verso 20. A confirmação é isso aí. Fica distorcendo as coisas. E o que dizer de Apocalipse 17:9? Os 7 montes, que ali são apresentados como os 7 impérios. Os 7 impérios. A Síria, Babilônia, o que eles colocam lá a Síria, Egito, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, nos seus 2 períodos, pagã e papal. Mas não é isso que está falando lá. Os 7 montes se refere às 7 colinas de Roma. Tem até o nome: Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal, Vimiral. As 7 colinas de Roma. Um assunto tão importante que ela deveria falar também, a ressurreição especial. Não se fala isso, da ressurreição especial. Os 10 chifres do 4º animal.
se referindo ali aos 10 reinos que serão formados no tempo do fim, Apocalipse 17, verso 12 e 13, não se fala desses assuntos no púlpito. Profecias esquecidas, importantes, são verdades presentes para os nossos dias, não se fala nada disso. Muitos não sabem nem o que é isso. Quer dizer, a gente está estudando a palavra de Deus, mostrando na Bíblia, no Espírito de Profecia, direitinho. Você está errado, você ainda é errado, não pode falar isso, não dá ouvido a isso não. Vão perecer muita gente aí por causa dessas mentiras de Satanás, aí, aceitando a mentira de Satanás. Porque nós temos que estudar a Bíblia. Está falando isso aí? Eu vou provar. Onde é que está escrito, irmão? Capítulo tal, versículo tal, um livro tal. Vai lá e examina. Nem vai, nem quer nem examina. Não é verdade não. O inimigo cega de tal maneira que fica nessa heresia aí. E nem estuda nada, não estudam nada e fica assim. E Deus está pedindo, está aqui no evento final, ó. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente. Precisa conhecer. Não querem conhecer. Paciência. Né? Os 42 meses de Apocalipse 11, o contexto ali está falando do tempo do fim. Esses 42 meses de Apocalipse 11 não está se falando dos 42 meses da Idade Média, não. Ali é o tempo do fim. Porque em Apocalipse 10, depois da perseguição, quer dizer, do desapontamento que aconteceu ali, aí Deus falou em Apocalipse 10, verso 11, continue a profetizar. Aí surgiu um grupo ali, depois daquele desapontamento, e aquele grupo começou estudando as Escrituras, né? A palavra de Deus, e foi esse grupo aí que saiu o movimento adventista do sétimo dia. E a igreja adventista foi oficialmente formada, né, no dia 21 de maio de 1863. Aí formou a igreja. E para que essa igreja formou? Essa igreja surgiu para quê? Para pregar as verdades presentes dos últimos dias. Onde é que fala isso? Aí você vai aqui para Apocalipse 11, verso 1, diz o seguinte: Depois disso o quê? Depois do desapontamento, que o capítulo 11 é a continuação do capítulo 10, 1844, o desapontamento ali, o que aconteceu? O pessoal ficaram todo confuso, não entenderam que era a volta de Jesus, não. Era a vinda de Jesus para o lugar santo, para o Santíssimo, não para a terra. Aí ficou confuso ali, aí Deus fala lá em Apocalipse 10, verso 11, continue a profetizar. Aí surge o grupo, esse grupo que surge, o que é que fala aqui? Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram, levante-se, tire as medidas do templo se referindo ao santuário de Deus, e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Ou seja, esse movimento profético surgiu lá no tempo do fim, depois do juízo celestial, né? Depois deu início ao juízo celestial, que começou ali o juízo celestial, 1844, foi nessa fase aí. Esse grupo surgiu para quê? Para estudar a mensagem do santuário. Quando fala aqui, e recebi uma régua de medir, estudar o quê? O santuário, para estudar o santuário. Então, a mensagem do santuário só podia ser estudada quando chegasse o tempo do fim, conforme Daniel 12, verso 4. E aqui já está no tempo do fim, 1844, já é o tempo do fim. Então Deus está dando aqui a instrução para começar a estudar a mensagem do santuário, todas as verdades presentes. E esta igreja tem essa incumbência de estudar as verdades presentes e ensinar para o povo que estão assistindo no templo, né? No templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Ou seja, essas verdades é para contar as pessoas que estão adorando no templo, as mensagens do santuário. Ou seja, a mensagem do santuário envolve as verdades presentes. E o verso 2 diz o seguinte: porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos,
que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Olha só o que está falando aqui, rapaz. Já passou o período de 1844, 1792, já está no período de 1844, estudando a mensagem do santuário. Aqui está se falando, porém, não tire a medida do pátio. Ou seja, não estude a mensagem do passado, assim, antes de começar, não estude a mensagem, não meça a mensagem do pátio. Aquela mensagem do santuário terrestre passou. Aquele estudo da mensagem do santuário terrestre, esse aí já fica para trás. A mensagem que nós temos que estudar agora é a nova aliança. Está se referindo aqui, não é a aliança antiga, que é o santuário terrestre. Ele está falando da nova aliança, que é o santuário celestial. É para estudar as mensagens do santuário celestial. Então não precisa medir o pátio, porque Jesus já cumpriu ali o seu primeiro ministério. Foi ali no pátio, sua morte, ressurreição. Ele agora foi para onde? Para o céu, santuário celestial, ministrar lá. Esse é o sacrifício diário, que representa o ministério de Cristo no santuário celestial. Então a mensagem que temos que estudar é a mensagem do santuário celestial, hoje. Tá? Pois, esse pátio é passado, né? Foi dado aos pagãos. O pátio foi dado aos pagãos. E pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, hoje, está havendo uma guerra em Israel. Palestinos e Israel. Essa guerra aí representa o que está escrito no capítulo 11 de Daniel, que ali fala do reino do norte, o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte representa o poder papal e o rei do sul representa o ateísmo, as duas maiores religiões. Eles estão disputando aquele terreno ali. Mas está falando que esse terreno, esse pátio, foi dado aos pagãos para pisarem por 42 meses. Olha que o contexto aqui já é o tempo do fim. É nos nossos dias que está acontecendo aí em Israel. Nós já estamos no finalzinho. Então o que está acontecendo ali? Que o papado vai entrar para apaziguar e vai instalar o seu palácio ali. Conforme está escrito no livro de Daniel, capítulo 11, verso 45. Ele vai instalar o seu palácio ali. Vai sair de Roma e vai ser instalado lá em Jerusalém. Nem Palestina e nem Israel. Vai ficar com Roma, com o papado. Daniel 11, verso 45, é isso que a profecia está informando. Então o contexto aqui, desses 42 meses, é para os nossos dias. É aquela recuperação lá da ferida do capítulo 13 de Apocalipse, o verso 5, da Apocalipse 13, verso 5. Ali está falando do auge do poder, aquele auge do poder ali, quando ele assumiu o decreto, vai ter um período de 42 meses, que ali é o auge, que vai durar 3 anos e meio, literal. Então aqui estamos falando do tempo do fim. Esses 42 meses aqui é exatamente o período do auge do papado, da última supremacia papal, que vai durar 42 meses. E a Bíblia, esse contexto aqui do capítulo 11 é primária. O assunto aqui é para o tempo do fim, mas também se aplica secundária para o tempo da Idade Média. Tá? A Bíblia, aqui que está vestida de saco, a Bíblia vai ser tirada da face da terra quando for colocado o dia espúrio. Amós 8, verso 11 e 12 fala que a palavra de Deus vai ser tirada da terra. Como foi tirado também lá no período da Idade Média, que lá a Bíblia era proibida. E agora no tempo do fim, a Bíblia também é proibida. Então o contexto aqui está se referindo ao tempo do fim. Tanto é que Apocalipse 11, verso 19, vem falando da lei de Deus estampada no céu. Então o contexto aqui está se falando do tempo do fim. São verdades maravilhosas que a gente precisa cada vez mais conhecer esses assuntos. Tá? E tem aqui também, ó, eu acho interessante essa passagem aqui, ó, Testemunhos para Ministros, página 114. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não se deve este levantar em oposição a ela. Devem ir à Bíblia comparando-a com a lei e o testemunho. Tá vendo? Se não suportar a prova, não é verdadeira. Não é assim. O irmão está pregando um assunto lá da Bíblia, do Espírito de Profecia. Não é nada disso não. Não. O Espírito de Profecia está dizendo aqui. Não se deve se levantar em oposição a ela. Devem ir à Bíblia e comparar.
Com o quê? Com a lei e o testemunho, a Bíblia e o espírito de profecia. Se não tiver dentro do assunto da Bíblia e no espírito de profecia, então não é verdadeira. São coisas, irmão. Estou falando isso, que eu estou falando essas coisas aqui, é para falar a verdade que Deus está pedindo para fazer, para o povo não ser enganado. Eu fui chamado para falar a verdade. Deus me tirou de dentro de um hotel. Me chamou, está me preparando, falou, eu tenho água na tua vida, eu quero transformar você, me separou. O que está acontecendo comigo são preparos espirituais. E eu tenho que viver essa verdade. Eu não posso viver uma vida de hipocrisia. Eu conhecendo uma verdade, tenho que ficar calado, como muitos anciãos que conhecem a verdade, não fala nada. Protegendo quem? Que Deus está falando aqui no livro Grande Conflito, página 609. Pregue essa verdade. Mas quem prega essa verdade e tem o conhecimento de ter essa verdade, a Bíblia chama, o Grande Conflito chama de grande privilégio. Mas por ter esse grande privilégio, também vai sofrer grandes provações. Por ter um grande privilégio de conhecer a verdade, porque é um privilégio, realmente conhecer a verdade, as profecias, é um grande privilégio. Mas também você vai sofrer uma grande provação, porque você está conhecendo essa verdade e o inimigo das nossas almas não aceita isso. Mas Deus diz, pregue e deixe a consequência comigo. Pode ir aí no Grande Conflito, página 609, vocês vão ver essa mensagem de Deus falando lá. Então, essa luta, essa guerra, que o diabo não quer que você conheça a verdade. E ele usa qualquer pessoa que não quer se enquadrar com a vontade de Deus. Qualquer pessoa, qualquer líder. Eu vejo o pastor se reunindo com os anciãos, fazendo mutim, panelinha, para jogar as mãos para fora da igreja. Que absurdo! Que absurdo! Enquanto Jesus quer salvar, muitos estão botando para fora. Sem provar nada, fazendo acusação, porque está ferindo o ego deles, as mentiras deles. Não aceita, não quer fazer uma reforma, está comprovado aqui, muitas coisas que estão ensinando, não está batendo com a Bíblia. Então, irmão, Apocalipse 22, 18 e 19, nós temos que pregar de acordo com a Bíblia está ensinando. Se eu não pregar de acordo com a Bíblia está ensinando, nenhum de nós vamos se salvar, se não chegar a se enquadrar com a vontade de Deus. Ah, mas nós somos muitos, vai todo mundo perecer?